Boa noite, bem-vindo a esta edição do Espaço Virar de Página. A Organização Mundial de Saúde alertou os países desenvolvidos. A obesidade é a doença do século XXI. Há que procurar controlar o peso, avisam os médicos, mas controlar o peso está longe de significar emagrecer o mais possível, por muito que a moda tenha imposto corpos magros e esbeltos. Levar a magreza ao extremo é também uma doença e pode ser mortífera. Chama-se anorexia e é deste distúrbio que hoje vamos falar. Para rever, temos a grande reportagem Espelho Trágico, um trabalho da jornalista da RTP, Teresa Botelheiro, é a nossa convidada. Obrigada por teres aceito o convite. Connosco está também Tânia Estrada, psicoterapeuta de nacionalidade cubana, radicada em Portugal há 14 anos e especificamente dedicada ao tratamento de pessoas que sofrem de anorexia. Doutora Tânia Estrada, há muitos casos de anorexia em Portugal? Sim, há mais do que podemos imaginar. Há bastantes casos. A anorexia é muitas vezes tratada como um distúrbio alimentar, mas na realidade é um distúrbio psicológico. Queres explicar essa diferença? Bem, a diferença radica que, de facto, não podemos esquecer o nome que le damos à doença. A anorexia é uma difusão alimentar, sem dúvida, caracterizada por um estresse físico, psicológico, que acontece muito no quadro neurótico, não é? E, de facto, tem origem no foro psicológico de depressão aguda. É uma deformação da autoimagem, é decir, de como ela se vê a si própria. Há vários componentes genéticos, componentes ambientais. Há vários estudos, pronto, mais diversos, e a psicoterapia se encarga de determinar para cada caso qual é a situação. É um problema ambiental, é um problema genético, é um problema de ordem psicológico, como eu lhe chamo doença de par. Normalmente a mais já era, portanto ela supostamente também é. Muito bem, estamos a falar no caso das mulheres. Fundamentalmente é uma doença que atinge as mulheres, mas também há homens atingidos por ela, rapazes. Sim, é curioso, mas onde normalmente se vê? Em Portugal não tenho tido tantos casos de homens, mas em América do Norte, aí curiosamente, não me lembro o nome do escritor, mas houve um trabalho interessantíssimo a partir de 98, a partir daí, que detectaram-se muitos casos de homossexualidade a partir da anorexia. Portanto, havia muitos casos de homossexualidade de forma oculta, mas que não deixavam de ser uma anorexia, portanto, uma necessidade de estar muito bem com o seu corpo. Também era Já vamos detalhar tudo isto. A doutora Tânia Estrada tem um instituto exclusivamente vocacionado para o tratamento de casos de anorexia e também para a formação de profissionais. Ajuda médicos e outros profissionais de saúde a lidarem com estes casos, é isso? Sim, sim, sim. Se bem que em Portugal, de facto, temos um longo caminho para conseguir fazer isto melhor. Meu esforço tem sido bastante grande, portanto, em estes 10 anos, praticamente mais 10 anos que eu me foquei nesta problemática, comecei a criar um departamento de investigação em equipa multidisciplinar. E, portanto, nos encontramos todas as quinta partilha, assim lhe chamamos no Instituto, e tentamos partilhar os casos. Portanto, fazemos um estudo de caso e cada um dá a sua opinião. Gostaria que pudéssemos, espero que este programa também ajude a sensibilizar, que podem aparecer muito mais médicos, dietistas, sobretudo, e nutricionistas, e médicos de clínica geral que os psiquiatras já conhecem e sabem muito bem lidar com esta patologia. Na área dos médicos de clínica geral, que nos consultórios também chegam e me ligam com alguma dificuldade, é preciso também falar mais e partilhar mais sobre isso. A anorexia pode ser detectada numa fase inicial? Pode, e seria muito bom. E para isso seria bom nas escolas, nos próprios infantários já se nota muita coisa, por o comportamento da relação que há no ambiente da família. Portanto, se isto tem um componente ambiental e social muito elevado, não é? Comportamento gera comportamento, portanto, tudo o carácter exigente e perfeccionista, porque aí está, nas anoréticas são extremamente perfeccionistas, e portanto, por muito que comecem a ir a um ginásio para tentar corrigir aquela gordurinha que está mais, porque o pormenor é um todo, não é? A gordura está localizada, aquele pormenor é determinante, não é? Se elas começassem, desde muito início, a corrigir esta exigência, este perfeccionismo, esta desesperança por não estar bem com elas próprias, muito mais tarde, quando frequentam um ginásio, ok, perdem o peso, mas continuam infelizes, porque o problema está como é que elas se veem a si próprias. Bom, são todos eles tópicos que abrem o apetite para esta grande reportagem.
reportagem que já vamos rever. Ela é da autoria da Teresa Botelheira, é uma jornalista premiada, uma grande repórter da RTP. O que é que te conduziu a este trabalho, em 2007? Eu achei que nós, na grande reportagem, tínhamos a tendência a aprofundar temas da atualidade. Eu acho que se fala e que se tem falado muito pouco sobre estas doenças, sobre estes distúrbios alimentares, e achei que valia a pena conhecermos. Principalmente, é difícil porque os médicos aconselham que não haja uma aproximação da comunicação social com os doentes, mas eu acho que é importantíssimo ouvi-los e conhecer o que é que eles sentem, o que é que os levou, como é que esta doença surge, não é? O início. E eu consegui, com algum esforço e contrariando muito aquilo que os médicos aconselham, na verdade, falar com doentes, não é? Ainda num estado, um chamado estado crítico, não é? E, portanto, como eu consegui chegar a estes casos, achei que valia a pena explorar um bocadinho. Conseguiste perceber porque é que há esse conselho da parte dos médicos? A ideia será esconder a doença, esconder os doentes? Faz parte da terapia? Eu penso que faz parte da terapia e eu recordo que quando estes meus entrevistados falaram comigo, alguns deles estavam num estado muito, muito crítico. É normal que uma câmara de televisão, ainda que os doentes não deem cara, ainda que, enfim, todo este processo seja relativamente escondido face à sociedade, não é? Eu terei que falar com eles têm que falar comigo, eu tenho que os conhecer, eles têm que mostrar o corpo. Isto é complicadíssimo e eu acho que nós puxamos o problema do interior, não é, para o exterior. E, portanto, acredito que também não seja aconselhável que isto seja explorado, não é? Preciso ter cuidado. Do ponto de vista dos próprios doentes, do ponto de vista da saúde pública e do alerta para a população, do ponto de vista do interesse público. Eu acho que vale a pena falar sobre ele, não é? Quando eu falo aqui no explorar, eu preciso ter atenção o explorar no sentido de desmistificar a doença, porque não é fácil. E eu acredito, e há pouco quando dizia, eu falar com outros médicos, eu conheço e conheci muitos médicos que quando falam de anorexia nem sequer a consideram uma doença, não é? E tenho frases como isto trata-se de outra forma. Portanto, nem todos os médicos estão sensibilizados para esta problemática e o que é que ela pode levar. E ela leva à morte, não é? O que é que aprendeste com esta reportagem? Aprendi imenso e deixa-me dizer-te que eu, quando acabei de fazer a reportagem foi emitida no Canal 1, recebi chamadas, nomeadamente colegas nossos, a dar-me um beijinho e os parabéns por a reportagem, porque eu tinha falado da história deles e que eu não sabia. E não falo só da anorexia, falo também da bulimia e nós penso eu que vamos falar também da bulimia. Sim. Porque as pessoas sentiram que eu estava a falar de uma história a história deles muito próxima e que eu não fazia ideia. São casos muito escondidos. São casos muito escondidos e eu aprendi, mais uma vez, que não se pode julgar ninguém, nem fazer... E a verdade é esta, nós não podemos julgar. Às vezes nós olhamos para as pessoas, não percebemos os comportamentos, mas por trás há uma história tão grande e tão pesada. Eu acho que esta é a aprendizagem, a não julgar. As estatísticas dizem que a anorexia é a doença psiquiátrica mais mortífera. 10% dos doentes acabam por morrer e morrem de fome, literalmente. Até que ponto a ideia que temos de nós próprios pode ser distorcida é o que vamos ver nesta reportagem. É a doença da moda, a anorexia. A doença psiquiátrica mais mortífera. Muita gente faz dieta para perder peso, mas 1 em cada 10 afunda-se numa obsessão doentia pela comida. Muitos morrem, outros põem a vida em risco. Imagino, num dia, eram para umas 6 da tarde, estava a pensar, para mim, muito próprio, e pensei assim, vou emagrecer a partir de hoje.
E nesse dia ainda jantei normalmente, o que me apeteceu, e no dia a seguir comecei a reduzir em tudo, para metade. Se em tempos a gordura era sinal de formosura, hoje o espelho dita outras regras de beleza. Antónia, chamemos-lhe assim, sempre foi baixinha e gordinha. Aos 14 anos pesava 60 quilos. Um dia, teimou que havia, por força de ser magra, foi o primeiro passo para a anorexia. Eu ouvia a minha mãe dizer que o pão engorda, eu sempre ouvi isso desde pequena. O pão engorda, as pessoas engordam. Então assim, pronto, não como nem pão, nem batatas, nem massa, porque a minha mãe diz que engorda, portanto isso não como. Portanto, além da redução para metade, depois ainda foi acrescentada essa redução nos hidratos de carbono. E depois foi-se degradando de uma maneira... Não sei, o meu prato reduziu-se de uma maneira absurda num espaço de tempo mínimo. O que é esse espaço de tempo mínimo? Sei lá, eu em 6 meses... Em 6 meses sou capaz de ter perdido 18 quilos. Começam a fazer uma dieta que normalmente leva a um descontrole, perdem peso, não reconhecem a gravidade da situação, não reconhecem quão doentes estão, não reconhecem a magreza, por vezes estão magros, cadavéricos e não reconhecem, continuam a achar-se, a ter uma imagem deformada deles próprios e, para lá de não comer, alguns deles usam estratégias para compensar o pouco que vão comendo, para perder peso, vomitam, usam laxantes, usam diuréticos, etc. Fazem exercício físico excessivo, sempre na tentativa de controlar o peso. Tem um medo terrível de engordar ou de manter um peso normal. As auto-refeições, o almoço deixou de existir, o pequeno almoço às vezes. O jantar tendencialmente teria que existir porque comia com os meus pais, se bem que eu cada vez atrasava mais a hora de chegar a casa, portanto ia para o ginásio e mesmo que o treino não fosse 2 horas, que fosse de 1 hora, porque havia alguns dias em que era um bocadinho mais reduzido, adiava chegar a casa de maneira a que eles já tivessem jantado para eu depois poder jantar sozinha e nessa altura fingi que comia, não é? Para aumentar a autoestima ou para ganhar algum controle sobre alguma coisa que sentem descontrolada. Portanto, pode parecer exteriormente que é para ficarem melhor, para ficarem mais magras, e isso é o pensamento da pessoa. E eu vou ficar melhor, com melhor aspecto, mas depois qual é o pensamento que vem a seguir? Para as pessoas gostarem de mim, para eu ter uma vida mais feliz, para tudo mudar na minha vida. É uma fantasia. Muitas anoréticas desenvolvem sintomas de bulimia. Alternam períodos de restrição, comendo pouco ou quase nada, deitando fora o pouco que comem. Provocam o vómito, usam laxantes ou diuréticos. São rituais típicos de quem ainda quer emagrecer ainda mais depressa. Comecei com uma restrição alimentar, inclusive fazendo desporto, com uma maçã por dia. Começaram alguns, não tive o rendimento, começaram alguns problemas familiares também, não é? Porque se não come em casa, porque é que não come? E durante talvez uns 8 meses, posso dizer que entrei na fase da anorexia e depois descobri que podia vomitar. Gracinda começou a fazer dietas aos 14 anos. Até aos 44 viveu obcecada pelos alimentos, pelos gramas, pelas calorias. Uma relação amor-ódio que a levou 30 anos à bulimia. As dietas eram tão restritivas, tão rígidas, que depois, mal tocava em qualquer coisa, já perdia logo o controle. Eu lembro-me da altura estar um mês sem tocar num doce e depois, por exemplo, se havia um grão de açúcar por perto de qualquer coisa, para mim era uma aflição. E depois eu achava que sentia-me melhor se eu não comia açúcar nenhum, eu sentia-me, se eu conseguia controlar isso tudo. Mas depois, por exemplo, se comia uma bolacha, ou se comia qualquer coisa a mais do que estava programado, depois comecei a programar. Posso comer 2 bolachas, mas depois, assim que passava, escangalhava logo tudo. As relações tornam-se tensas com eles e com os outros. E quando aumenta a vigilância, cada doente tenta a fuga ao controle. Então assim espalhava tudo imenso. Depois escolhia aquelas partes que eram, imagino, se a comida é frango, escolhia aquelas partes que é só ossos. Muito volume e só ossos. Também para parecer que é mais. E depois de
começando imagina, desfazer o peixe ou desfazer o frango, com a pele e com os ossos, vai metade da carne escondida debaixo dos destroços. Quando isso é difícil, porque, por exemplo, imagina uma peça que não tem muitos ossos, enrola-se no guardanapo. Eu punha sempre, como geralmente eu ponho a mesa, não é? Metia sempre 2 guardanapos para mim, ou quando não metia alguns guardanapos no bolso, e vestia sempre uma camisola larga, e então enfiava-a nas mangas, portanto, à medida que estava a comer, ia enfiando a comida pelas mangas, ou então enrolando no guardanapo e enfiando no bolso. Manobras que levaram Antónia aos 45 quilos, mas também aos 38. Quando se tornou perita a iludir a família, iludindo-se a si própria. Para disfarçar a magreza e o corpo franzino, recorreu a pesos de chumbo de mergulhador. E então, pronto, calçava as minhas botas, que eram mais pesadas, vestia 2 pares de calças para fazer mais peso, e quando isso já não chegava para a balança tirar os tais 45 quilos que eu precisava de ter, comecei a atar chumbos na cintura. Portanto, eu punha uma saia, ia empezar com uma saia, e metia uma corda à cintura com pesos e ia pondo os pesos consoante. Olha, se perdia mais um bocadinho, punha mais um peso. E pesei-me assim durante muito tempo. A fronteira entre a dieta inocente e um distúrbio alimentar grave é muito ténue. De acordo com as últimas estatísticas disponíveis, 1% da população mundial sofre de anorexia, 2% de bulimia. Os motivos ainda são um desafio para a medicina. Hoje não se sabe exatamente qual é o peso de cada fator, mas podemos considerar os genéticos, os individuais, os antecedentes psicológicos, o ambiente na família, a moda, os mass media, circunstâncias externas do momento. Há tantos fatores e às vezes eu penso que é quase como que juntam-se todos num momento e há um momento crucial em que aquilo pode, naquela pessoa específica, naquele momento da vida dela, pronto, acontecer qualquer coisa. A anorexia, sobretudo adolescente, atinge candidatas a mulher entre os 12 e os 16 anos, mas ultimamente já avança e recua na idade e no sexo. Dizem também as estatísticas que para cada 10 mulheres há um homem anorético. Na bulimia, o perfil do doente é mais velho, escondendo a doença mais tempo. Mas nos 2 casos há um fator comum: quando as doenças progridem, surge o isolamento. Escondia muito, porque tinha vergonha e não queria que as pessoas pensassem que eu não comia. Sempre fugi das refeições em conjunto, sempre. Eu acho que me sentia muito envergonhada e muito culpada de ser assim ou de ser diferente, porque me sentia diferente. Vivem num sofrimento emocional, todas. E todas conseguem verbalizar isto mais tarde, quando já estão a recuperar. Isto é uma coisa que as pessoas têm que perceber. E, portanto, por trás daquelas capas todas e que está tudo bem e das resistências, há um sofrimento escondido, como se calhar houve ao longo da vida. De tudo o que não mostraram, de tudo o que tinham medo que os outros vissem, o que escondiam, não é? A magreza excessiva é apenas a consequência mais visível da anorexia. A queda de cabelo é outra. A saúde torna-se tão frágil que as mulheres deixam de ter a menstruação, os homens vontade sexual. E nesta fase grave, nem a consciência da doença os faz regressar à mesa. E eu vestia um vestido e ficava assim, um susto. E então foi nessa altura em que eu também não me consegui sentir assim tão confortável com o meu corpo. Mas daí a conseguir associar isso, por exemplo, ao facto de se comer mais consigo melhorar, parece que uma coisa já não tinha nada a ver com a outra. Eu não me sentia bem, eu não queria continuar assim, mas eu também não era capaz de comer mais. Eu já não era capaz, porque o comer fazia-me sentir peso na consciência, fazia-me sentir mal. Ao espelho, vêem-se gordas, muito gordas. Tinha uma imagem distorcida, havia sempre, sabia que não tinha forças, não estava bem fisicamente, com olheiras,
não tinha forças para fazer o desporto que fazia na altura. Havia um mau ambiente em casa, mas eu dizia sempre que só 1 ou 2 quilos menos. Havia sempre 1 ou 2 quilos menos e depois já comia normal. Eu tinha esta ideia. Eu aí via-me sempre mais gorda. Uma imagem distorcida. Era, via-me sempre gorda. Mesmo, por exemplo, nas fotografias que eu tenho de muito magra, não tenho ideia de me ver assim tão magra. Não tenho. E depois, às vezes, estava sempre a ver-me ao espelho, sempre a analisar, sempre a ver, sempre um pouco até obcecada, sempre a ver ou se já estava melhor ou se não estava. E é isto que nós encontramos, uma autoestima baixa, negativa, às vezes também sem se aperceberem, ou perceberem-se, uma imagem muito negativa, distorcida de si próprios, às vezes quase cruel, eu sou horrível, eu não presto, ninguém vai gostar de mim. Mas nunca pedem ajuda, nem com a vida em risco. É um sufoco. Havia dias em que eu desesperava, chorava, porque não podia mais, estava cansada. É mesmo uma sensação, ajudem-me, levem-me daqui, façam o que quiserem, porque eu já não consigo. Não sei explicar. É a pior sensação não dizer a ninguém. Para despertar consciências, deu-se um rosto à anorexia. E se a imagem da extrema magreza serviu à moda, agora também serve estados de desespero. Eu não consigo sair à rua sem pensar na minha doença, ou em comida, ou em emagrecimento. Não consigo. Porque constantemente estou a ser aniquilada pela informação. É terrível. Não consigo passar, não consegue passar indiferente. Se calhar, talvez uma pessoa que se preocupe menos com isso não seja tão agredida com esta informação. Mas a mim, agride-me. Faz-me mesmo muita confusão. E eu creio que isso ajuda. Ora, se as miúdas com 14 anos vão ver o suplemento de moda numa revista qualquer e vêm assim, pronto, isto é o ideal de beleza. Os extremos levou o Governo Regional de Madrid a criar novas medidas. Manequins com menos de 18 valores no índice de massa corporal e com menos de 18 anos não entram na Passarela Cibeles, um dos mais conceituados desfiles de moda. A rejeição da magreza estreada em Espanha já tem seguidores, mas ainda não chegou às bancas. Eu não acho que o facto de se falar sempre em emagrecer, falar-se bastante em emagrecer e haver muitos produtos para emagrecer e até bastante pressão nesse sentido, não quer dizer que isso leve à anorexia. As pessoas é que têm também que ter um equilíbrio e encontrar um equilíbrio dentro de si próprias para saberem até onde é que podem ir. Porque as pessoas têm que estar conscientes que aquilo que veem muitas vezes não é aquilo que é. E que aquilo que estão a ver foi manipulado, foi melhorado por um diretor de arte, por um realizador de televisão ou de cinema. E, portanto, se houver uma educação das crianças nesse sentido, de verem que os corpos podem ser transformados nas imagens que elas estão a ver, elas já não vão olhar para aquelas imagens a pensar aquela pessoa que ali está é o meu ideal e olha que corpo tão perfeito. As pessoas não sabem distinguir e não percebem às vezes a diferença entre uma manequim muito magra porque tem 16 anos e muitas vezes ainda nem tem o corpo de adulta e por isso tem uma magreza natural e saudável. E muitas vezes as pessoas confundem isso com anorexia, com doença. Eu acho que ao longo destes anos todos já usei todo o tipo de corpos. Quero crer que nunca usei nenhuma manequim doente e penso que, conscientemente, ninguém trabalha com manequins doentes. Afinal, de quem é a culpa? O que leva mais de 10% da população jovem a sofrer de distúrbios alimentares. Não gosto do corpo que tenho neste momento, mas compreendo-se que gosto mais de mim e da vida que levo agora do que quando tinha o corpo que queria. A cura é possível, as estatísticas dizem isso. Mas também registram reabilitações lentas e a morte.
Jovens em dificuldades, famílias desgastadas, amigos sem respostas, médicos frustrados. É o retrato da anorexia. Estamos a rever a grande reportagem Espelho Trágico. Passou no canal 1 da RTP, no espaço Em Reportagem, em outubro de 2007. Connosco estão Teresa Botelheiro, jornalista, grande repórter, autora deste trabalho, e também a psicoterapeuta Tânia Estrada, psicoterapeuta cubana, radicada em Portugal há 14 anos e exclusivamente dedicada ao tratamento deste distúrbio psiquiátrico. Doutora Tânia Estrada, é uma doença recente ou há registro de casos antigos? Eu acho que é uma doença bastante antiga. Curiosamente, ela tem origem muito na América Latina. No Brasil, sobretudo. No Brasil, há alguns casos que apareceram há 50 anos. O que acontece é que não se entendia muito bem. Não se entendia muito bem porque o culto do corpo acontece muito no Brasil. Portanto, há uma necessidade da beleza do corpo e, portanto, coisas não estavam muito claras. A partir daí foi um antropólogo que começou a estudar um pouco esta dissometria óssea, não, esta deformação, e então começou a ver que, de facto, não. Aqui há alguma doença do foro psicológico e a psiquiatria começa lá. A senhora chama-lhe doença de par e já relacionou o comportamento das filhas com o das mães. Sim, quer explicar um bocadinho melhor? Sim, em meu caso particular, em meus estudos, não é, que eu vou acompanhando de forma específica, no quadro neurótico, portanto, isto acontece muito no quadro neurótico obsessivo-compulsivo, não é? No perfeccionismo, da autoimagem que eu tenho do corpo. Portanto, uma mãe extremamente perfeccionista, que tem muito cuidado com a alimentação que coloca em casa, com o que compra, portanto, uma despesa muito bem organizada, toda em ordem, uma necessidade enorme de que tudo esteja controlado, de alguma maneira, para onde vai minha filha, para onde vai, portanto, há uma tendência que a filha salga de maneira muito parecida com ela, ao mesmo tempo, uma forma de rebeldia, porque em ela há algo de rebelde. Portanto, eu não me pareço a minha mãe, não tenho nada que ver com ela, mas quando nós fazemos uma terapia familiar interessante, em que vamos a provar que sim, e pomos um espelho, e acho interessante, não é? Porque há uma coisa parecida nesse sentido com sua reportagem, eu lhe chamei reencontro no espelho. Passei do espelho trágico, com todo o sentido, assumi que era um espelho trágico, e pus um espelho no consultório que dá para desenhar o corpo. Então a mãe desenha o corpo e a filha desenha o corpo. Exatamente nos mesmos lugares estão os mesmos complexos. Portanto, a mãe queria ter mudado aquela anca que está e descia o tempo todo isto. Ou seja, as mães podem condicionar as filhas? Bastante, bastante. Diria que uns 60% dos casos a mãe é também alguém que assume mais tarde a própria anorexia. E, portanto, no seu caso, procura fazer terapia familiar? Primeiro começa a terapia individual. Portanto, primeiro há um reencontro com esse espelho para ela falar com ela. Portanto, eu deixo que ela fale com esse espelho, que fale com ela própria, porque ninguém a compreende. E, portanto, eu tento compreender que, de facto, ela está doente e ela tem que falar com esse espelho. E depois de passar muito tempo a falar com esse espelho, de haver um reencontro com ela e assumir que está doente, que este é um processo longo, não é fácil, há uma forma de voltar à esperança. Portanto, eu tento lembrar-me que tudo isto não é mais que uma depressão muito aguda, que perdeu-se a esperança e, portanto, há que voltar a sonhar. Devolvo um pouco a esperança, entrando no delírio dela, porque preciso entrar nesse delírio. Portanto, entro completamente no delírio, não é? E depois de entrar no delírio, vamos a sair do delírio e então aí é que entra a família. Quando as coisas estão muito claras, quando ela tem a capacidade de enfrentar a sua própria mãe, ele diz à mãe. Isso é um processo que pode demorar quanto tempo? Há muito tempo, 4 anos. 4 anos. Nunca antes. Teresa Botelheiro, foi muito difícil encontrar estes testemunhos que acabamos de ver? Foi, Salete, não foi fácil. Os contactos são dados com a ajuda dos médicos, com a ajuda dos familiares e, nomeadamente, dos entrevistados, alguns deles menores. E, portanto, tem que haver aqui uma... Apesar das pessoas não darem a cara, e só uma das minhas entrevistadas deu a cara, que foi a doente que aparece com bulimia, é mais fácil falar dela. E é uma pessoa que neste momento está em recuperação e penso que aqui era dito há 5 ou 6 anos, não é? Portanto, neste momento há 7 ou 8, mas é difícil porque não se consegue chegar facilmente, as pessoas não aceitam, não querem falar, não aceitam que estão doentes e, no fundo, não querem expor uma situação trágica, se quiseres. Para as famílias, como é que foste acolhida pelas famílias? Normalmente nós somos sempre bem acolhidos, as pessoas também procuram um bocadinho o perfil, quem é que está ali à frente, não é? Como em todas as áreas, em todas as profissões,
Notaste grande sofrimento? Agora, notei. E eu não passou na reportagem, porque depois de ter feito, e jamais me irei esquecer, de ter conhecido uma família, e aqui falávamos de um rapaz, um jovem estudante, que estava na faculdade e que faleceu com anorexia. Ou seja, tu há pouco falavas que, e deixa-me só dizer, no sentido que as pessoas não morrem diretamente porque não morrem de anorexia. Não há, até agora, e se a doutora, se eu estiver errada, corrija-me, não há até ao momento, na autópsia, o registro não aparece que a morte é anorexia. É sempre uma consequência, nomeadamente a falta de potássio. A desnutrição leva à falta de variadíssimos... Exatamente, e portanto as pessoas acabam por ter um ataque cardíaco fulminante e ficam, não é? Mas a morte não se diz que morreu de anorexia. Ninguém pode dizer. Mas eu conheci a mãe de um jovem que morreu, enfim, a consequência, faleceu com um ataque cardíaco. E o sofrimento, eu acho que a destruição daquela família dá-se no dia em que ele adoece, quando os pais têm consciência daquilo que se passa, e a partir daí são anos e anos de sofrimento da parte do jovem, porque ele quer tratar-se. Ali eu conheci e falei com os médicos dele, e aliás entrevistei a mãe, a namorada, os médicos. Depois de todo o trabalho feito, eles pediram para não ser emitido. Naturalmente nós temos que respeitar, mas foi talvez dos casos que a mim, enquanto ser humano, e já não direi enquanto técnica, mas enquanto ser humano, mexeu mais comigo. Percebo que ali a mãe teve consciência que o miúdo, estamos a falar de um jovem de 18 ou 19 anos, quis tratar-se e não foi capaz, não conseguiu. Já não chegou a tempo. Pudeste perceber, nestes casos, quem toma a iniciativa de ir ao médico? É o próprio doente? É a família? Como é que isso aconteceu nestes casos? Eu acho que nestes casos há dois, que são eu próprio doente que decide ir ao médico, os restantes são os pais. Os pais começam por procurar apoio, porque eu acho, a sensação que eu tenho enquanto técnica e por aquilo que presenciei, os pais a uma altura que perdem o controle, não é? Portanto, eles não sabem como ajudar e eles já estão completamente destruídos, porque aqui mostrava-se, eu acho que é importante, é difícil as pessoas perceberem o início da doença. Eu acho que quando os pais começam a notar, é já num estado muito avançado, porque eles têm técnicas inacreditáveis, mirabolantes, não é? E que os pais não percebem durante as refeições em casa, sabe, mesmo com os rituais. Podemos ver como eles escapam ao ritual do jantar em família, etc, etc. Quem é que lhe bate primeiro à porta, doutora Tânia? A bulimia, porque por si própria ela sente que precisa incorporá-las novamente na sociedade. Portanto, há alguma necessidade dela. Normalmente, a bulímica são pessoas com cursos académicos brilhantes e sucedidas. E, portanto, pensam, ok, minha máscara está a cair, alguma colega se está a dar conta de que eu sou bulímica, eu vou pedir ajuda. Normalmente, a bulímica toca a porta porque já toma consciência e assume. Explique-nos a diferença entre bulimia e anorexia. A anorexia acontece no quadro mais psicótico do organismo, psicótico afetivo, e a bulimia acontece mais no quadro do neurótico do controle, a neurose do controle. Isto, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, faz todo sentido explicar, tendo em conta a psicoterapia. A anorexia, ela sente-se bem quando controla, portanto, há um delírio próprio da fantasia do psicótico, ok, eu consegui outro dia mais na minha vida, sim, consegui não comer. Portanto, esta necessidade de controle, para eles, é importantíssima. É na bulimia, não. Na bulimia, portanto, a bulimia é um agravamento da anorexia, quase sempre. Portanto, quase todas as anoréticas passam a matar da bulimia. Portanto, é bom e mau. É bom quando a anorética começa a comer e passa para o quadro bulímico, não é? E aí ela se assume. Portanto, este trânsito entre quando ela começa já a comer, que diz, ok, já estou bulímica, é que ela passa e assume, ok, estou doente. E aí, então, só tem que controlar esta sensação que ela tem entre, ok, agora perdi o controle e agora outra vez quero manter o peso. Portanto, na anorexia há uma perda completamente do peso brutal, 20, 30 em uma semana, quilos. E na bulimia há uma necessidade de mantê-lo. Portanto, há já uma necessidade de estar peso-saúde, peso ideal. Portanto, elas têm aí... Quem é que procura primeiro a sua ajuda? Os pais ou os doentes? Não, os pais. Os pais porque, como a Teresa disse muito bem, há um desespero em casa e, portanto, começam a haver sintomas de agressividade. E aí, quando começam elas a perder o controle. Portanto, quando elas estão tudo calmo, está tudo controlado, elas conseguem muito bem, as notas são boas, são brilhantes. Pronto. Quando começam a faltar à faculdade, começam a mentir, começam a fugir das situações, começam a ficar antissocial. A última amiga já não lhe fala.
há mentiras, há delírios, a mãe começa a se preocupar, ok, esta não é minha filha, portanto, isto já é outro retrato, não é? E não há nada com o retrato que sempre existiu, que de pronto já se assumiu. Os pais são a primeira barreira a ultrapassar em casa, pelo que podemos perceber. Será que estamos suficientemente atentos? Quais são os sinais que nos podem permitir em casa fazer uma detecção precoce de situações deste género? Eu acredito que seja difícil. Os pais precisam de ajuda porque o que está perto de nós não vemos. Então, não há distanciamento para poder avaliar, de facto, e nem sempre uma anorexia, uma bulimia, é sempre uma magreza, ou alguém que perde um peso. Portanto, há que ter cuidado, mas é difícil. Há sinais difíceis, mas o sinal começa na agressividade. Ela começa muito agressiva e, sobretudo, na mentira. Portanto, na omissão de determinadas e no mundo passam do social, de uma amiga, para não ter nada. Era isso que eu ia dizer, peço desculpa de interromper, mas aquilo que eu fui percebendo é o isolamento. O isolamento. Não é? Aí começa o isolamento. Exato, elas isolam-se, por um lado, porque, como uma das miúdas dizia na reportagem, eu não quero estar presente nos jantares, eu não quero nos ser obrigada a comer aquele exatamente, porque são momentos onde estão outras pessoas e que notam que ela não come, portanto elas começam a fugir, a isolar-se. Idades, Teresa? Conseguiste perceber? Idades em que as pessoas são atingidas por esta situação? Eu acho que a idade, eu acho que é a passagem, não é? Eu acho que a entrada na adolescência, como a Alice se referia, mas eu acho que já não é só nesta. Eu acho que esta é a maior fragilidade, não é? Reparemos que quando nós começamos a olhar também para o corpo, não é? Começamos aos 13, 14, 15 anos, em que olhamos para o corpo da colega e vimos se ela é mais magra, se não é, que número é que ela veste. E hoje em dia nós não nos podemos esquecer, não é? Que já houve tempos em que a gordura era formosura, não é? E hoje é exatamente o contrário. Portanto, eu penso que nesta idade, na passagem dos 13, 14, 15 anos, agora, eu também conheci, e que não foram retratados neste trabalho, pessoas com 20, 22, 23, e que à partida já ninguém, não é, Doutora poderia Tânia, dizer isto. Portanto, percebemos que a idade crítica é na saída da adolescência, mas há casos cada vez mais precoces de anorexia. Mas não tanto como na adolescência. Portanto, há muitos casos que acontecem na primária, com miúdos com 8, 9 anos, como o caso que foi tratado de uma moça que tinha 12 anos, não é? Era muito gordinha e começa... Portanto, isto depende também porque também a obesidade na educação infantil também é risotada, não é? Portanto, riem-se daquela miúda que é gordinha e o complexo também obriga a que ela comece a emagrecer e acaba uma anorexia. Mas acontece muito mais no período da adolescência e também da faculdade. Há um problema de autoestima nestas pessoas, como podemos perceber. Como é que se pode contornar uma pessoa que começa a revelar problemas de autoestima? Há palavras-chave para tentar atalhar essas situações, para tentar ajudar? Bem, era bom que eu tivesse esta resposta assim na ponta da língua, mas de facto não a tenho. A autoestima é algo que requer muito tempo, portanto há uma construção. Eu continuo a dizer que é um processo de paciência. Paciência, não é espelho mágico, dá-me paciência para ver-me melhor, não é? Eu acho que quando existe um sinal em que, no caso dos pais, os filhos começam a ver-se não muito bonitos ou têm a necessidade de corrigir alguma coisa, de facto, os pais têm a veces pedir ajuda, e já seja um amigo ou já seja um psicólogo que esteja perto dele. Mas esta construção de autoestima passa por primeiro compreender o outro. Se não compreendemos o outro, podemos não concordar, mas compreender somos obrigados. Portanto, compreender não significa concordar, mas podemos compreender que ele de facto precisa de ajuda e que ele se vê feio, que ele não está bonito. E, portanto, não podemos já dizer, mas que barbaridade, ele é bonito, como acontece muitas vezes colegas meus que me dizem, mas como que tu entendes isto se elas são bonitas? Mas elas não são bem bonitas. Que vale a pena eu criar um conflito interno que já existe. Aquela fotografia em que ela está olhando para o seu conflito interno, gostei muito dessa fotografia, em que ela está com o seu conflito interno. Ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém me compreende. Teresa, são pessoas que pudeste entrevistar, são pessoas que utilizaram todo o tipo de estratagemas, alguns impensáveis, para conseguir fintar alguns impensáveis. Essa expressão. A balança, a presença dos pais... os efeitos da comida, da pouca comida que visualizar como é que porque elas contavam, e aqui também contaram, que enquanto comiam, que conseguiam pôr a comida dentro, portanto elas almoçam sempre com blusas muito largas, não é? Na hora da refeição vestem sempre camisas que sejam grandes, largas, tamanhos acima. Com espaço para armazenar coisas. Exatamente. Eu tentava visualizar, mas a refeição, não é?
como é que se consegue fazer isto? A verdade é que os pais não notam a utilização de 2 guardanapos para que um seja colocado a comida, o outro... Enfim, elas utilizam estratagemas inacreditáveis. Por um lado, eu também acho que quando elas acreditam que as estratégias dela dão resultado, acabam mesmo por dar, porque elas acreditam e acreditam que mais ninguém São vê. convincentes. São convincentes. Parece que alguma destas pessoas tem energia para estar, por exemplo, 2 horas num ginásio a fazer trabalho físico? Eu faço desporto. Custa-me imenso olhar para pessoas e tentar perceber como é que elas têm energia. Como é que é possível, doutora Tânia? O estresse físico da própria doença. A própria doença é tudo o que nós chamamos... um suplemento? Não tanto. É tudo o que nós chamamos em clínica o raciocínio muito rápido no pensamento. Portanto, eles têm uma adrenalina interna. Portanto, isto provoca um estresse físico e isto é o que lhe permite esta própria ansiedade. O que lhe mantém a ansiedade e esta ansiedade alimenta a ter cada vez mais força. E elas têm uma força interna incrível, não é? E repara como todo, esta força interna lhes permite fazer mais e mais. Perder 18 quilos em 6 meses significa o quê em termos de equilíbrio psicológico? Significa... É uma perda de peso abrupta? Claro, significa que nós perdemos o controle, perfeitamente. Significa que nós perdemos o controle de nós próprios, de nossa própria identidade. E do equilíbrio, porque toda na vida tem peso e medida, não é? Portanto, tão mal é engordar isto como perderlo. Portanto, há desequilíbrios hormonais, há queda de cabelo? De todo, há problemas também de hipófisis a nível de... Esta também é uma doença do foro endocrinológico, porque há alguns casos já também se analisaram que podia ser uma perda de peso por algum problema que não está funcionando na tiroide, portanto, neste caso o hipertiroidismo faz perder peso, portanto, alguns casos também são provocados por problemas na tiroide, no hipertiroidismo, que é perder peso. Teresa, estas pessoas não têm noção da quantidade de peso que perderam e do impacto que a imagem delas tem junto dos outros? Não, quando nós escolhemos o título Espelho Trágico, e passa exatamente por isso, porque elas quando se olham ao espelho, elas não veem a imagem real. E quando foi feito aquele trabalho com o espelho em que a pessoa presente engordava e aumentava, porque a imagem é distorcida e é assim que elas se veem. Deixem-me só referir que e eu penso que a maioria, a doutora terá mais certezas sobre aquilo que eu vou dizer, mas eu penso que a grande maioria destas pessoas são pessoas inteligentíssimas. Com uma autoestima baixíssima, mas inteligentíssimas. E é impossível convencê-las. Do contrário, quando elas se olham para o espelho e veem uma imagem completamente distorcida, é impossível convencer que aquela é a imagem real. Quando nós tiramos uma fotografia e mostramos é assim que tu estás, elas não acreditam e dizem que não, é impossível. Elas continuam a encontrar, é pele e osso, elas continuam a encontrar gordura onde não existe. Doutora Tânia Estrada, há aqui uma espécie de ilusão de óptica na cabeça destas pessoas. Claro. É produto da própria fantasia, não é? Portanto, isto já não é uma angústia, porque se fosse angústia é completamente fácil de tratar. Isto é completamente uma fantasia, não é? Uma fantasia que a mente delas provocou e perderam completamente o significado. Há um vazio de significado, ok? Eu não sei quem sou. Neste vazio de significado, ela vê outra pessoa, que não é ela. Portanto, e a Ani sabe. E eu queria acrescentar uma coisa interessante que a Teresa disse muito bem. Portanto, é verdade que quase todas são extremamente inteligentes, mas o que acontece com as pessoas extremamente inteligentes? São as mais exigentes e têm picos de... Pronto. Nós registramos as pessoas com alto nível acadêmico e extremamente inteligentes, com um coeficiente de inteligência muito elevado, e elas vivem permanentemente na depressão. Por quê? Porque os picos variam muito com a mudança de humor. Elas têm mudança de humor que passa do simpático para parasimpático com muita frequência e fazem que estejam sempre com... Nunca estão conformes. São pessoas instáveis. Sim, um inconformismo permanente. São inestáveis, sim. Este elevado grau de exigência não ajuda. A ideia de fugir ao convívio durante as refeições? Começa o primeiro sintoma. Começa a ser o primeiro sintoma porque elas já não se veem no grupo. Eu não me identifico com ninguém e ninguém me compreende. Para não ser criticada, para evitar a crítica, para evitar a ajuda, porque elas também são ajudadas e não querem. Começa a primeira amiga a dizer, tu não estás a comer muito, algo se passa contigo. E elas não querem pedir ajuda, elas não gostam de pedir ajuda. E aí começa o primeiro problema, o isolamento. Há aqui algum sofrimento escondido? Percebeste se era por medo ou por vergonha? Eu acho que é uma mistura dos dois, não é? Eu acho que elas começam... O medo a falhar. Exatamente, elas começam... Têm medo de não conseguir.
Tem vergonha, naturalmente, mas Nunca vergonha física, peço desculpa, nunca vergonha física do seu aspecto físico. Não por aí, exatamente, é uma culpa interna. Claro, é uma culpa interna. Elas querem agradar, não sabem agradar. Como? Não é? Pronto, a necessidade de agradar. Que gostem dela, mas também há uma coisa que eu acho que é importante, e ainda hoje tenho contacto com pessoas que sofrem, porque eu acho que isto é uma doença que acompanha para o resto da vida. Eu acho também é importante, acho que o tratamento pode passar de 3, 4, 5 anos. Há uma compensação, mas ela existe assim. Não é? Eu acho que é necessário que haja de muito perto um acompanhamento. Uma vez por mês, mesmo por qualquer desequilíbrio exterior pode levar, e foi isso que eu presenciei com pessoas que nem sequer sabia que tinham sofrido anorexia ou de bulimia e que recorrem facilmente ou a comer em excesso e depois vomitar, ou deixar de comer facilmente, não é? Mas eu também só queria dizer o seguinte, que eu acho que elas querem, a uma altura, já praticamente quando a queda começa a ser um bocadinho quase, se lhe pudermos chamar queda livre, que elas querem pedir ajuda e que querem e que não conseguem. Sim, elas dizem, levanta-me, mas eu não tenho forças. Exatamente. Esta é a palavra que elas dizem muito. Levanta-me, por favor, mas eu não tenho forças. O desconhecimento sobre a origem da doença. Estamos no século XXI, é um distúrbio de origem psicológica que acaba por se refletir fisicamente. A medicina ainda não encontrou respostas para esta doença. A medicina pode não encontrar, mas não como psicólogos haveremos de encontrar. Eu acho que cada vez mais... Eu estou focalizada muito em encontrar a origem e a cura. É algo que para mim é importante como missão. Falou em fatores genéticos? Ambientais. Genéticos e também alguns aspectos que têm a ver com situações extremas. Por exemplo, pode haver a perda de um filho, não é? Na gravidez, e, portanto, há um sentimento de abandono, portanto, há sentimentos que provocam uma depressão aguda e pode haver uma anorexia. Há maltratos físicos e há casos de violações quando crianças que também trazem consequências muito na anorexia. Portanto, não é apenas há vários fatores. Não é apenas um comportamento em relação aos alimentos. Não. Há sempre algum fator social e psicológico que traz consigo muito mais tarde esta disfunção alimentar. Agora, como conciliar o discurso? É preciso emagrecer, mas não demais. Eu não falo de comida nas minhas consultas. E acho que isso resulta. Quando elas chegam ao consultório, eu não quero saber de comida, nem tenho balança em nenhum sítio. Portanto, se você quer morrer, é uma escolha individual. E elas ficam. Eu não tenho medo da morte. Portanto, se é preciso tratar a morte, vamos a falar dela. Portanto, esta frontalidade, para dizer isto, ficam as que se querem tratar, não é? E de outra maneira também, o que elas querem é que falem delas. Que se perdeu neste processo? Já não eres bonita, já não gostam de ti, portanto, há uma conversa que passa por reencontro. Vamos a reencontrar contigo o que se perdeu. Muito rapidamente, ainda 2 tópicos. A questão da informação em excesso, Teresa. Aquela senhora que sai à rua é bombardeada com informação e tem dificuldade em gerir a informação sobre o peso, sobre a imagem. Repara, eu acho que era aquilo que eu dizia há bocadinho, não é? Os tempos mudaram e nós sabemos hoje em dia, e penso que este está melhor, e não só aqui, como eu dizia, já há países em que limitaram o peso para as manequins, mas é importante recordar que durante muitos anos, para ser manequim, e o que era suposto ser um belo corpo, era a magreza extrema, não é? E, portanto... Certo. Quando constantemente, se eu tiver um bocadinho de peso a mais, se eu for um bocadinho mais cheinha, mais rechonchudinha, eu estou fora da moda. E a moda tem, e eu quando falo da moda, recordo, é importante nós dizermos aqui, a moda no global interfere muito, não é? Todos nós continuamos a gostar, eu também olho, todos nós olhamos. Agora, quando há uma carência, quando há uma falta de autoestima, isto é fácil levar ao extremo. Agora, o que é o corpo, o que é para nós um corpo bem feito, não é o mesmo do que é um corpo bem feito aos 14 ou aos 15 anos. Claro que sim. Doutora Tânia Estrada, falta legislação? A senhora que lida com estas questões. Sim, falta legislação, falta apoio e falta um entendimento e uma compreensão de todas as partes, que já seja do médico, e falta ajuda, mas acho que não vamos a conseguir. Acho que este dia significa para isso. Que espécie de legislação é que lhe parece que poderia ter lugar e não existe neste momento, em Portugal, por exemplo? Honestamente, eu não saberia dar esta resposta neste momento. Se quer que lhe diga, não sei. Legislação relacionada com moda, por exemplo?
Sinceramente, eu acho que poderia ser para dar continuidade ao que está acontecendo em Madrid, poderia ser, mas faltariam outros indicadores muito mais. Faltaria também uma legislação nas escolas para que existam psicólogos para poder trabalhar a tempo, não é? Portanto, este comportamento que há... Uma vez alguém, não me lembro, acho que foi do grupo Daniel Sampaio, que acho que foi Dulce Bossa, que fez um trabalho interessante na altura, que era nas escolas. Portanto, fazer mais palestras nas escolas porque a cantina, não é? Portanto, nem sempre todos comem na cantina de forma organizada, outros trazem comida de casa e, portanto, a escola também provoca algum desconforto na doença. E fica aqui... este alerta. Este alerta, não é? Fazer muito mais campanha de sensibilização, sobretudo nas escolas. E, portanto, se calhar estaremos contribuindo com algo. Muito obrigada, doutora Tânia Estrada. Muito obrigada, Teresa Botelheiro. Chegámos ao final da edição de hoje. Lembramos a grande reportagem Espelho Trágico, um trabalho da jornalista Teresa Botelheiro, grande repórter da RTP. Foi nossa convidada, tal como a psicoterapeuta Tânia Estrada, uma médica cubana radicada em Portugal e especializada no tratamento de casos de anorexia. Na próxima semana estaremos de regresso com um novo tema. Até lá.